Bom dia, bom dia. Traz aqui uma mensagem, mas primeiro eu vou cantar. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei os olhos, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz, as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações, só uma repetição, andarão na sua luz, as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Então, além do rio azul não haverá mais nenhum sofrimento, amigos. Nenhum. Ninguém vai mais sofrer. Nem eu e nem você vamos sofrer. Aqui neste mundo, eu posso até dizer que agradecer a Deus porque ainda podemos pregar o Evangelho, tá? Ainda podemos pregar o Evangelho. Ainda não somos impedidos a pregar o Evangelho. Então devemos agradecer a Deus. Tem lugares aqui já que os cristãos já estão sendo impedidos, mas nós ainda não fomos. Temos o acesso livre de pregar o Evangelho. Então, por isso, devemos aproveitar as oportunidades de ganhar a alma para Jesus, de estar envolvido na obra dele. Mesmo que você não esteja todos os dias no campo, lá,
convidando, dando estudo, pregando, mas que vocês estejam orando para que a igreja de Deus seja o quê? Triunfante. Ore. Ore sem cessar. E acredite que o milagre vai acontecer. Ore. Porque além do céu azul, existe uma cidade. O céu. O céu. O terceiro céu. Na qual iremos morar com o Senhor Jesus. Não importa o que nós estamos passando aqui neste mundo. O que nós estamos passando, estamos. A luta é dentro. A nossa luta. Uma luta muito grande, uma guerra muito grande dentro de si, de nós. Tá? As pessoas, muita gente, muitas pessoas vêm contra você, a igreja vem contra você, outras pessoas vêm contra você, entendeu? E você sendo o quê? Inocente. Mas vai chegar dia que o Senhor vai te dar vitória. Vai chegar dia que o Senhor vai te dar vitória e você será triunfante. Mas as pessoas que estão denegrindo você, as pessoas que a tua imagem, as pessoas que estão fazendo mal para você, de cara, declaradamente, tem pessoas que fazem mal para você de cara, desculpa, de cara, assim, né? O maior cinismo estão fazendo mal para você. Então, o Senhor vai te dar vitória. Cada uma delas, cada pessoa que plantou o mal vai colher o mal. Cada uma. Então, seja livre no Senhor Jesus. É por isso que eu chego em qualquer lugar, de nariz erguido, porque eu não devo nada para ninguém. E outra, não falo nada mal de ninguém. Outra, eu faço tudo para fazer o bem, não saber a quem. Eu me sento em qualquer lugar, eu vou em qualquer lugar. Porque eu estou livre do pecado. Tá? Quer dizer, da culpa. Quem está me culpando? As pessoas me culpam de algo. E eu estou livre. Agora, seja livre também, seja livre. Seja firme, forte. Não desvie teus pés nem para a direita nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Exortação em santidade. Continuando aqui. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo, ele escrevia o que estava acontecendo no momento. Também eu falo aqui o que acontece no momento. É o que acontece no momento eu falo. Tá? Eu só não escrevo. Às vezes eu escrevo, eu anoto no meu caderno as revelações, as visões, tá? Os sonhos que o Senhor me dá e que acontece. E ontem foi uma benção no batismo. No primeiro batismo foi uma bagunça, eu tenho que lhe falar isso. Foi uma bagunça. Mas batizaram muitas pessoas, mais de 30. Mais de 30 pessoas batizaram muitas pessoas, tá? Mas ficou muito desorganizado. Eu tenho que falar a verdade, eu falo sempre a verdade, tá? O egoísmo das pessoas, a perversidade das pessoas fazem com que elas bagunçam o trabalho do Senhor. Mas ontem foi um trabalho, eu sinceramente, eu gostei. Gostei. Ninguém forçou, eu acredito que ninguém forçou ninguém a batizar. O pastor ontem estava pregando, falando lá da palavra, fazendo o apelo, e os irmãos estavam ali ajudando. Eu estava muito cansada, Desculpe porque eu falo pela metade. Eu estava muito cansada, porque vocês sabem, como eu já falei aqui, eu estou ajeitando lá, colocando as cadeiras, é quase 1000 cadeiras, tá?
Eu chego cedo para terminar cedo. Inclusive, ontem terminou mais cedo. Eu acho que quase 5 horas. Terminamos de organizar, tá? Chegou. Algumas pessoas lá ajudaram. Tem uns que ajudam, outros atrapalham. Porque bagunçam, não arrumam as cadeiras direito. Entendeu? Parece que vem nesse propósito de bagunçar. E tem outros que vêm com intenções mesmo de ajudar. E eu gosto muito quando as pessoas vêm com intenções de ajudar. E eu fico cansada, derramo muito suor, eu fico cansada. Claro, eu não estou reclamando porque eu estou fazendo trabalho do Senhor, não. Porque também tem pessoas que chegam, irmã, a senhora está tão magra, por que a senhora está tão magrinha? Aí diz assim, eu já sou magra, tá? Só que eu estou derramando muito suor com prazer ao meu Deus, porque eu amo fazer a obra do Senhor, tá? Se eu não estivesse ali, eu estaria no campo. Mas eu estou ali, ao mesmo tempo eu estou fazendo o trabalho do Senhor. Orando e vigiando para não cair em tentação. Orando para que tudo dê certo. E já deu certo. Já deu certo, amigos. Já deu certo o trabalho do Senhor. As pessoas que não se envolveram antes, que não estavam envolvidas no trabalho do Senhor, só chegam no final. E muitos chegam para bagunçar. Entendeu? Muitos chegam para bagunçar a obra do Senhor. Mas o pastor, ele trabalhou muito, olha, nesse evangelismo. Eu também estou trabalhando bastante. Tanto convido, como eu estou lá, estou orando ao mesmo tempo, trabalhando lá no auditório, ajeitando lá. E também eu gosto de abraçar as pessoas, convencer elas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O toque que uma pessoa dá na outra, já muitos que não vão tomar uma decisão ali, se batizar, mas já a semente foi plantada. Mas muitos ali ainda vão se batizar e tomar uma decisão lá de Jesus. Entenderam? Aí pergunto, irmã Aparecida tá magra? Claro, eu ando na correria, eu chego tarde. Chego aqui, eu vou fazer algumas coisas. Depois eu vou tentar dormir, às vezes me dá insônia. Eu não consigo dormir, entendeu? E aí, é claro, eu tenho que emagrecer. Tô passando fome? Não. Eu como todos os dias, mas na correria. E a minha comida não é aquela comida exagerada, entendeu? Eu não como pra ficar dessa grossura, aquela, né, uma pessoa gorda. Eu não como pra isso, pra engordar. Eu como pra me alimentar e firmar o meu corpo, meu físico, no Senhor. Agora, continuando aqui, lá em Coríntios 4, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Tá. Deixando a mentira, amigos. Fale a verdade, não minta, não saia espalhando mentira com o nome da irmã Aparecida. Só exemplo, nem com o nome de outras pessoas. Fale somente a verdade. Deus ama quem fala a verdade. E nenhum mentiroso entrará no reino do céu, vocês sabem, né? Porque somos membros uns dos outros. E é verdade, amigo, nós devemos respeitar o nosso próximo, nossos amigos, nossos irmãos. Respeitar cada um. Porque somos membros uns dos outros. Então, cada um deve falar a verdade. Nós devemos falar a verdade. Ser verdadeiros, tá? Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, irai-vos, mas não pequeis. Eu fico irada quando eu vejo o trabalho do Senhor. Eu fico irada quando eu vejo qualquer erro, principalmente quando a pessoa conhece a verdade, a palavra do Senhor, e ele fica irado, e ele vê uma pessoa
ali em pecado, ou fazendo erro, mentindo, fazendo qualquer tipo de atrocidade, é claro que a pessoa vai ficar irado. Ou quando uma pessoa fala algo de você que não é verdade, você vai ficar irado. Agora, só que você não deve pecar. Eu fico irado quando uma pessoa inventa algo de mim, só que eu faço tudo para que eu não peque. Tá? Eu faço tudo para não pecar. Tudo quando eu me fico irado. Por exemplo, esses 3 dias atrás aí eu fiquei irada. Irada. Tá. Mas fiz tudo para não pecar. E eu tô fazendo tudo para não pecar. E as pessoas, elas estão fazendo tudo para que eu venha pecar. Tá? Os próprios irmãos. Estão fazendo tudo para que eu venha pecar. Mas eu não vou pecar. Eu não vou dar lugar ao diabo. Porque é o diabo que está fazendo isso. Que os irmãos não vigiam. E se eles não estão vigiando, eles estão sendo perversos, fazendo as vontades do diabo. E eles estão vindo contra mim para me fazer pecar. E eu não vou pecar, dar gostinho ao diabo. E se os irmãos não orar e vigiar, estão completamente perdidos. Tá? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É verdade, amigo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esses dias lá no trabalho do Senhor, tem irmãos que só chegam no final para falar mal dos outros, da obra e dos outros. Tá? Tem irmãos que chegam. Quando foi bem no finalzinho, chegou 2 irmãos. Um chegou, me abraçou e disse, pegou na minha mão, um senhorzinho, muito querido. E era umas 5 horas, às 17 horas. E o outro, irmã, será tá terminando? Irmã, que hora você chega? Aí fica especulando, né? Aí depois eles se sentam e vão tricotar. Entendeu? Aí eu cheguei de mansinho, peguei nos ombros dos dois. Vocês estão tricotando, né? Quando foi no outro dia, um falou comigo, o outro não, porque eu falei essas palavras. Só essas palavras. Vocês estão tricotando. E tava falando mal da vida dos outros. É o mais novo que fala mal. E o senhorzinho só escutando. Entendeu? Então, é assim, sempre aquele grupo, em vez de trabalhar, de chegar cedo para ajudar, não, chega para falar mal dos outros, apontar o erro dos outros. A realidade. O Senhor não quer isto, não quer que façamos isto. O Senhor quer que venhamos amar uns aos outros, não denegrir a imagem das pessoas, venhamos ser unidos na obra do Senhor, trabalhar, cada um pegar um trabalho, trabalhar em unidade. É a melhor coisa você trabalhar em unidade. O trabalho fica perfeito, principalmente para Deus. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E é verdade, tá? Devemos transmitir graça às pessoas que nos ouvem. Deve sair da nossa boca somente as palavras de sabedoria, de inteligência, porque o povo de Deus é um povo sábio e inteligente, não é um povo que anda tricotando, tá? Com picuinha. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, amigos, com as nossas fraquezas.
tá? Não devemos entristecer com nossos atos pecaminosos, com palavras, com atos, palavras que, vamos dizer assim, o que eu quero dizer? Palavras tortas, palavras maldadas. É por isso que eu gosto de abrir o verbo. Quando eu venho para me fazer live, eu abro o verbo. Eu falo a verdade. Não pense que eu falo mentira. A irmã Aparecida vai lá pra frente do fazer as lives dessa falar mentira. Eu falo a verdade. Então, ande na linha. Porque se você andar errado comigo, eu exponho. Eu exponho. Por quê? Você é um cristão. E você deve fazer as vontades de Deus. Você vai para a igreja, é se santificar, se consagrar. Você está em casa se consagrando, santificando. Não é para denegrir a vida de ninguém. Não é para defamar ninguém. Não é para estar falando da vida de nenhuma pessoa. É somente para trabalhar para o Senhor. Você foi chamado para isto. Para se ocupar na obra do Senhor e falar. Não de chegar lá dentro do trabalho do Senhor, jogando indireta, tá? Jogando, falando mal um dos outros. E jogando indireta para o irmão, para a irmã. Tá? Mexendo com um e mexendo com o outro. Para que venha haver contendas. Ontem aconteceu isso comigo. Teve uma. Quando eu digo aqui que eu sou pastora, não sou pastora mesmo, tá? Porque eu prego a palavra, a verdade. Conduzo as ovelhas aos céus. E eu sempre vou falar isto, tá? Não é para dizer que uma pessoa não é pastora. Não é para dizer que uma pessoa não é isso, não é aquilo. Não é tirando o valor de ninguém. Não. É porque a pessoa deve falar a verdade, praticar o que é bom. Então, enquanto as pessoas não praticam o que é bom, ela não é pastor. Ela não é pastora. Ele não é pastor. Tá? Eu vou chegar aqui, falar mentira? E eu acredito que foi Samira. Foi. Da Vila Alcione. Chegou umas 2 vezes, passou perto de mim. Assim, tipo, jogando direta. Porque ela não gosta mesmo de mim. É que eu sei. Irmã da igreja, odiando outros irmãos. Até tratou mal a minha sobrinha quando eu levei, não atendeu, fez um bom atendimento. A minha sobrinha me reclamou. E eu fui para outra mesa. Mesária. Foi onde ela foi tratada bem. Entendeu? Então eu chamo pelo nome. Eu gosto de chamar pelo nome. Por quê? Porque a pessoa que vai para a igreja, ela vai para o trabalho do Senhor, ela vai trabalhar. Não é para jogar indireta, não é para machucar ninguém. Porque eu nunca machuquei essas pessoas. Eu nunca machuquei, nunca falei mal dessas pessoas. Eu gosto de chamar sempre as pessoas pelo nome aqui, para que elas se tornem cristãos de verdade. É por isso que eu tenho bloqueado muitos no meu canal, porque muitos entram para ir fazer espionar, e depois sair falando, tá? Falando, porque tem uma mulher que ela manda espiar, porque eu bloqueei ela, tá? Bloqueei ela. Então, quando eu falo assim, pastora, que eu sou pastora, porque eu prego a verdade. Eu abro o verbo. Eu prego a verdade de Deus. Tá? Não é querendo ser melhor que ninguém. Jamais eu vou ser melhor que... Dizer que eu sou melhor que as pessoas. Agora, pregue a verdade. Para que você não seja desqualificado. Desqualificada. Quando você começa a denegrir a imagem de alguém, você não é pastora, você não é nem missionária. Você não prega a verdade, porque você está o quê? Mentindo e você está falando mal. Jogando direto, debochando, procurando intriga entre irmãos. Que isso não deve acontecer. Então você está longe, meu querido, minha querida, de ser um cristão. Tá? Está longe. Então vamos lá. Não entristeçais o espírito. Então, não entristeça o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Fale somente para os seus irmãos o que é certo. Trate bem as outras pessoas. Porque as pessoas vão para a igreja, para o trabalho do Senhor, é trabalhar para Deus e adorá-lo, Ele.
eu falo a verdade. A irmã Aparecida está adulterando a lei de Deus? Não. Em adultério? Não, porque eu não sou casada. Em fornicação? Também não. Eu nunca estive em fornicação. Tá? Só no passado. Mas há muito tempo. Já saí. Eu não ando defamando o nome do meu Deus. Não. Eu não ando fazendo isso. Eu não tenho culpa de ninguém me amar, gostar de mim. Eu não tenho culpa. Eu também não tenho culpa de amar as pessoas e gostar delas. E eu devo fazer isso, amar e gostar delas. Eu não tenho culpa do erro de ninguém, tá? Não tenho culpa. E nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção, porque se você entristecer o Espírito de Deus, é claro que você não vai para os céus. Sempre chega um com indireta. Os irmãos se tornam tão frios, as pessoas se tornam tão frios, que Deus, o carinho, o amor das pessoas uns pelos outros. Cadê? E diz que é cristão? Para mim, amigos, o cristão é aquele que trata bem os outros. Ontem eu só falei. Porque eu termino de ajeitar aqui o auditório. Aí eu coloco 3 cadeiras lá para sonoplastia. E coloco 7 cadeiras, 7 cadeiras lá para mesário. Tá? Aí tinha uma senhora lá chamada Josefa, eu disse. Ela terminou lá de fazer não sei o que com as outras. Tá. Mulher lá deve me odiar mesmo. Me odiar. Porque sempre tá arrogante. Ela pegou as cadeiras que eu coloquei lá pra sonoplastia. Vamos ver quando uma pessoa chega para atrapalhar o trabalho do Senhor. E atrapalhar a irmã Aparecida. E ela pegou as cadeiras e levou lá. E eu disse, não, eu chamei pelo nome, Josefa, essas cadeiras daí da sonoplastia. E ela nem deu ouvido. Eu falei novamente, e ela falou pra mim assim, eu vou levar pra lá, porque lá tá precisando. Não, as cadeiras de lá já estão lá separadas, eu já separei. Ela pegou, não trouxe, levou as cadeiras pra lá, fazer intriga, confusão, entendeu? Tirou da sonoplastia e levou pra lá. Para o dela. Se vai faltar cadeira lá na mesa, tirava lá de trás, deixava lá, para não ficar incompleta as cadeiras da frente. Não é arranjar confusão? É arranjar confusão, queridos. Tem pessoas que vão para a obra fazer confusão, botar uns contra os outros. A obra do Senhor nunca vai para frente se tiver gente desse jeito, na frente, trabalhando na frente, fazendo intriga, fazendo confusão e procurando brigas. Só briga dois quando um quer. Então eu deixei de mão. Então, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E amigo, é assim. Devemos perdoar uns aos outros. Uma pessoa que me fez o maior erro contra mim, se vier me pedir perdão, eu perdoo. Tranquilo, eu perdoo. Tá? Tranquilo. Entendeu? Agora, tem pessoas que prejudicam outro, faz o mal e diz que é outra que fez, e depois ela quer que a irmã Aparecida vai lá pedir perdão, porque ela quer que a irmã Aparecida se humilhe, porque ela faz isso de propósito para fazer isto. Mas eu já conheço, tá? As estratégias das pessoas. Eu peço perdão para Deus, oro ao meu Deus,
estou trabalhando para Deus, vou com grande amor fazer o trabalho do Senhor, porque são muitas perguntas, muitas pessoas que chegam para mim, por que a senhora está fazendo isso? Por que a senhora está fazendo isso nesse horário? Por que a senhora está sozinha aqui arrumando essa cadeira? Por que a senhora está fazendo isso? Porque eu escolhi essa parte, foi eu que escolhi essa parte de organizar, botar tudo em ordem lá as cadeiras. Foi eu que escolhi, porque me convidaram para ficar na recepção, eu não quis. Me convidaram para fazer mesária também, eu não quis, tá? Recepcionista, mesária, eu não quis. Eu quis ficar ali, porque eu sou como Maria, tá? Depois eu fico lá na frente e fico escutando a palavra do Senhor, aprendendo e vendo se está certo, se está errado. É isto, tá? Em tudo, todo lugar que o Senhor está, eu estou lá na frente para escutar de perto. Eu sou essa pessoa, tá? Eu gosto de escutar de perto, de ouvir, de contemplar de perto o Senhor Jesus. Porque quando uma pessoa fala de Jesus, está se tratando de Cristo, eu estou lá. Principalmente quando eu sei que a palavra, a pregação vai ser boa. E eu estou lá. Foi essa parte que eu escolhi, tá? Foi essa parte que eu escolhi. E se eu não estivesse ali na organização, eu estaria no campo, todas as tardes. Eu estaria lá convidando. Tá? Foi o que eu falei para Deus. Senhor, este ano eu vou me envolver. Mas quando eu falei, eu estava em um outro distrito. E eu falei que eu ia para o Caleb, em outro distrito. E hoje eu fiquei imaginando, assim, não hoje, tá? Imaginando, Senhor, eu falei quando eu estava em outro distrito, e eu estou trabalhando agora em um outro distrito. Mas eu participei, estou participando, tá? Eu falei que eu ia para o campo todas as tardes, mas eu fiquei na organização com uma escolha minha, tá? Porque eu já tinha feito um trabalho, tá? E eu sempre estou pregando, convidando as pessoas, orando para que elas tomem a decisão lá de Jesus, orando pelo local, orando pelas pessoas, orando pelos irmãos, orando para que elas tomem a decisão ao lado de Jesus e permaneçam no Senhor para sempre. A gente joga a rede. Os graúdos ficam, tá? E os pequenos saem pelo buraco da rede. Quando jogamos a rede para pegar os peixes, é para pegar todo tipo de peixe. E se todos os tipos de peixe quiserem, e Jesus, ficam. Entendeu? Ficam. Muitos serão chamados e poucos escolhidos, amigos. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, devemos amar uns aos outros. Dar o melhor de nós. Eu estou dando o melhor de mim para Deus. Tá? Ajudando. Tá? Eu estou no grupinho falando de um dos outros, perdendo tempo? Não. Eu estou lá ocupada. Mesmo a irmã Aparecida não está dormindo. Não está se alimentando bem. A irmã Aparecida não está tendo tempo nem de fazer nada em casa, quase. A irmã Aparecida às vezes fica fraca, tá? Fica suada. Entendeu? Eu não venho em casa porque é gastos demais. Entendeu? Eu faço o que é para fazer. Porque esse horário, irmã, muitas pessoas chegam. Porque esse horário, assim, é porque é Deus que quer assim. É Deus que quer que eu faça assim. E eu faço assim. E porque todos os dias eu retrocedo um pouco o horário. Todos os dias. É por mim? Não. Quando eu quero sim, eu vou sair tal horário. Não, eu saio antes. Eu não sei o que tá. Aí eu fui entender que é Deus. E Deus estava nesse local. Está nesse local. E Deus é um lugar muito minado? É, muito minado. Senhor. Quando tem um ou dois falando o nome do Senhor, Ele está presente. Então, mas devemos fazer tudo para não bagunçar a obra do Senhor, porque o Senhor não fica em lugares bagunçados, tá? O Senhor não fica em lugares bagunçados. Então, antes de
Sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia! Então devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sermos uns dos outros e deixar as picuinhas e seguir em frente. Você quer morar no céu? Então more, você vai para o céu. Então você não vai para o céu desse jeito, cheio de treva, tá? Se comportando como criança, tá? Tem criança que é desobediente, criança que corre de um lado para outro e não obedece aos pais. Vem cá, meu filho, vem cá, e a criança correndo ali, entendeu? Tem criança assim, não seja desse tipo de criança, tá? Seja uma criança, aquela criança que não tem ressentimento, tá? Seja uma criança que não tem ressentimento. E que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, eu vim para cá para trabalhar para o Senhor. Que o Espírito Santo use vocês, deixe o Espírito Santo usar vocês poderosamente. Irai-vos, mas não pequeis. Outra, não entristeça o Espírito de Deus. Não entristeça o Espírito do Senhor. Então fale cada um a verdade, uns para com os outros. Fale cada um a verdade, não mintas. Porque se vocês mentirem, vocês não vão também para os céus. Amém, amém, amém.